Olá pessoal, aqui é o professor Lucas Guimarães Ferreira. Hoje eu vou dar início a uma série de vídeos dando dicas de como utilizar o Microsoft Excel para criar planilhas de controle de carga, planilhas de treinamento, mas muitas dessas funções que eu vou mostrar aqui também podem ser usadas, por exemplo, por nutricionistas que queiram criar alguma planilha para avaliação física, avaliação da composição corporal e por aí vai. Então, nesse primeiro vídeo, vai ser um vídeo mais introdutório, eu vou mostrar algumas funções básicas do Microsoft Excel. Vale destacar que eu não sou nenhum especialista no software, tá? Mas eu costumo usar ele no meu dia a dia para controlar as minhas pesquisas, controlar a coleta de dados, então eu acho que... E também para criar planilhas de monitoramento de carga, que é o que eu vou usar aqui de exemplo para mostrar boa parte dessas funções. Eu já criei aqui uma tabela, então a gente já está começando de um ponto de partida, mas para ter início eu vou mostrar como essa tabela foi criada, ok? É importante ressaltar também que eu estou utilizando aqui a versão mais nova do Microsoft Excel, que é o 365, pelo menos é a mais nova até o dia que esse vídeo está sendo gravado. E outra coisa é que o meu Microsoft Excel, eu utilizo ele no idioma inglês. Mas todas as funções que eu vou mostrar aqui em inglês tem também em português, ok? Só que o nome é diferente porque está em outro idioma. Mas tudo que eu mostrar aqui é possível de ser feito também se o seu Microsoft Excel está na linguagem português. Então aqui nós temos uma tabela, certo? Quando a gente começa uma planilha, eu vou abrir aqui embaixo uma outra. Essa planilha, ela vem aqui em branco, sem nada, certo? Então, para você transformar isso numa tabela, você tem que selecionar a área. Vamos dar um exemplo aqui de AH até aqui a linha 20, certo? E aí você vem e inserir aqui tabela. Pronto, agora isso aqui é uma tabela, certo? Você pode aumentar um pouco aqui para melhorar a visualização. E aqui você pode ir nomeando as suas colunas. Por exemplo, nome, não sei, data e por aí vai, certo? Aqui uma tabela. Uma coisa muito importante, que talvez não no vídeo de hoje, mas em outros vídeos vai ser importante, é que a gente às vezes, numa outra folha aqui, a gente vai se referir a uma determinada tabela. Então é importante nomear essas tabelas. Então se você clica em qualquer lugar da tabela e vem aqui na aba Table, né? Então, por exemplo, se você está clicado fora de uma tabela, perceba que essa aba Table ela desaparece, porque você não está trabalhando no momento numa tabela. Se você clica dentro da tabela, a aba Table aparece. E aqui você tem o nome da tabela. Você pode nomear com qualquer nome. Então aqui, a tabela que eu já criei, eu dei o nome aqui dessa página de monitoramento diário. Perceba que eu dei o nome da tabela de tab underline diário, ok? Bom, esses dados que eu coloquei aqui são dados fictícios, tá? E bem simplificados. Não é, em geral, quando você trabalha com um time, você tem ali, né, muitos atletas, dependendo, pode ter 20, 24, 25, dependendo da modalidade, como por exemplo futebol americano, você vai ter um número muito maior de atletas. Para facilitar aqui o exemplo, agora eu vou na página Atletas, nós temos só 6 jogadores nesse nosso time fictício, certo? E eu também selecionei aqui umas posições de forma simplificada só para dar o exemplo, como sendo 2 atacantes, 2 meio-campistas e 2 defensores, tá? Aqui a idade, a altura e o peso. Então aqui nós temos as informações básicas desse nosso time fictício. No monitoramento diário vai depender muito do que você trabalha, o que você coleta diariamente. Só para o nosso exemplo aqui, o que eu fiz? Eu estou utilizando um questionário de wellness, de bem-estar, que é uma medida muito simples que pode ser usada diariamente com os atletas, mas que traz informações muito importantes. Aqui eu coloquei nessa página instrumentos, só para vocês verem, aqui está em inglês, tá? Mas a gente tem aqui desse trabalho uma tabela que é o seguinte: nós temos fadiga, qualidade do sono, dor em geral, né, dor muscular geral, nível de estresse e humor, que vai de 1 a 5.
sendo que 5 seriam os melhores indicadores, né? Então, por exemplo, se você não está se sentindo fadigado, nada, seria 5. Se você está muito cansado, sempre cansado, seria 1. Então, quanto maior o valor de cada um dessas variáveis aqui, quanto maior o valor, melhor, certo? E se você soma esses valores, você tem um bem-estar total. Então, o mínimo vai ser 5. Se você tiver com 1 em todas essas variáveis aqui, o total vai ser 5, que é o menor possível. E o melhor possível é 25, ok? Então aqui, no nosso exemplo fictício, nós temos na data 5 dias de treinamento, que vai do dia 1/8 de 2020 ao dia 5/8 de 2020, tá? Então nós temos para cada jogador e nós temos aqui o questionário que eles responderam. Então, por exemplo, no dia 5/1, o jogador 1, o nível de fadiga foi 3, sono 3, dor 3, estresse 4 e humor 2, ok? Eu escolhi mudar a cor aqui da planilha, vocês podem colocar a cor que quiser. Eu costumo colocar de laranja, nesse caso aqui, as células que eu não vou precisar preencher, que a gente vai colocar daqui a pouquinho, que já é calculado automaticamente. Então aqui e aqui. Todo o restante a gente tem que preencher para cada atleta diariamente, tá? Além disso, tem aqui a percepção subjetiva de esforço da sessão e a duração da sessão de treinamento, que com isso a gente vai calcular a carga. Outra informação, aqui eu coloquei a participação, que tem a ver com a incidência de lesão dos atletas. Então, se o atleta participou, não tem nenhuma lesão e participou completamente da sessão, então a participação foi completa. Se por alguma razão, se o atleta está recuperando de lesão ou alguma outra razão ele teve uma participação limitada, a gente coloca aqui limitada. E se o atleta está fora por conta de lesão, a gente coloca fora. Então nós temos 3 possibilidades de participação no meu exemplo: fora, participação limitada e completa, certo? Bom, então é isso. Dicas, né? Aqui, se você quiser, sempre que você quer adicionar mais uma linha na tabela, você pode vir facilmente aqui, clicar com o botão direito e inserir, e aí ele já vai colocar mais uma linha na sua tabela, ok? Da mesma forma, se você quiser colocar mais uma coluna aqui para mais uma variável, certo? Bom, como que funciona aqui o básico do Microsoft Excel? Essa parte é muito simples, eu acredito que a maior parte das pessoas que estão assistindo esse vídeo já conheça, mas vamos começar aqui do zero, que pode ter alguém que não tenha um conhecimento muito limitado ainda do software. Então, quando a gente utiliza aqui essa parte que tem esse fx, é para você inserir uma função. Então, aqui, sempre que você coloca o sinal de igual, você ativa o modo função. Vamos começar colocando uma equação muito simples, que é a seguinte. Deixa eu só acertar aqui. A gente quer vir aqui no bem-estar. O que é esse bem-estar? Seria o resultado final da tabela de wellness. Então seria a soma da fadiga, da qualidade do sono, da dor muscular, do estresse e do humor, certo? Então o que nós precisamos aqui? Somar cada um desses valores dessas 5 colunas que vem antes. Então o que a gente faz? Ativa o modo função, abrimos um parêntese, e aí tem a forma mais, não diria mais simples, talvez acaba dando um pouco mais de trabalho, mas uma forma que pode ser feita para entender o funcionamento do software é você clicar na planilha, na célula, mais o que está nessa célula, mais essa e mais essa, certo? E aí você fecha, aperta Enter, você vai ter aqui a soma. Perceba que ele já, como é uma tabela, ele já aplica em todas as linhas. Então perceba que aqui o bem-estar total do jogador 1 no dia 5 foi 15, do jogador 2 foi 12, e por aí vai, certo? Só que tem uma função aqui, eu vou dar um Ctrl Z para apagar isso, tem uma função aqui, você pode fazer isso da função mais fácil, que é a função de soma. Em inglês é sum, né? S-U-M, em português, se não me engano, é soma. E aí você abre parênteses, agora você pode simplesmente selecionar todas as células que você quer somar, ok? E aí você fecha o parênteses e a gente vai ver que o resultado é o mesmo, ok? Só que
mais simples. Então aqui a gente já viu nessa série de vídeos a primeira função, que é a função de soma. Aqui para a carga de treinamento, o que é a carga, o load da sessão? É a percepção subjetiva de esforço da sessão vezes, ou seja, multiplicado pela duração da sessão em minutos, certo? Então aqui a gente pode aplicar também o modo função da seguinte maneira: APSE vezes a duração. Ok? Aqui eu não sei por que ele já não colocou em todas as tabelas, em todas as linhas. Deixa eu fechar aqui, eu gosto sempre de para ficar mais organizado. Mas se por acaso isso não acontece, é fácil, ó. Você puxa, bom, que você vai colocar em todas as linhas, sem problema. Certo? Então, nós temos aqui carga e bem-estar. Perceba que eu coloco de laranja justamente para lembrar que essa parte a gente não precisa preencher, porque é calculado sozinho. Eu vou colocar aqui embaixo, ó, só de exemplo. Se a gente coloca aqui 8,45, perceba que ele já calcula automático, certo? Só que aqui, nos vídeos mais para frente, nos próximos vídeos, a gente vai ver como analisar, criar formas rápidas, inteligentes de analisar, por exemplo, a média da carga dos jogadores para determinado dia, sem que você precisa ficar somando isso manualmente. Só que perceba, se você tem um jogador que não participou, a carga foi 0. Mas foi 0 por quê? Porque realmente ele não participou daquele dia. Então o interessante é que isso não entre na média. Porque se você for tirar a média dos 6 jogadores, sendo um jogador 0, vai puxar a média do time para baixo. E não é verdade, porque na verdade ele não participou daquela sessão, concorda? Então tem uma forma aqui que a gente pode fazer utilizando o seguinte, utilizando a função C, a função if, que é em inglês if, ok? Então, se a PSE da sessão vezes a duração da sessão, certo? For igual a 0, o que acontece se aqui for 0? Bom, a gente dá uma vírgula, já aparece aqui, ó. Se esse valor do teste lógico for verdadeiro, ou seja, se a PSE da sessão vezes a duração realmente for igual a 0, né? O que vai aparecer ali? Eu quero que não apareça nada. Quero que fique em branco a célula. Quando a gente coloca, ó, aspas e aspas, isso quer dizer célula em branco. Então, se a PSE da sessão versus a duração, ou seja, a carga, for igual a 0, eu quero que fique o quê? Aqui em branco, quero que fique sem nada, tá? Mas e se for qualquer valor que não 0? O que eu quero que apareça? Eu quero que apareça a PSE da sessão vezes a duração. Então aí eu venho e fecho esse parênteses, certo? E fecho novamente. A gente tem que sempre prestar atenção se o número de parênteses que você está abrindo é igual ao número de parênteses que está fechando. Senão a fórmula não dá certo, ok? Vamos ver o que acontece aqui dando Enter. Perceba, ó, onde era 0, agora ficou em branco. Ficou sem nada. É justamente o que eu queria, certo? Porque eu não quero que se o indivíduo não participou da sessão de treinamento, eu quero que a carga aqui, a célula fique vazia, que não fique com 0. Por quê? Porque se eu tirar a média da carga de todos os jogadores, eu quero, na verdade, a média só dos jogadores que efetivamente participaram da sessão. Então, é uma outra função que a gente vai usar bastante, que é muito importante, muito utilizado para fazer várias planilhas, que é a função if. Certo? Bom,
Então, para esse primeiro vídeo é isso. Nos próximos a gente vai dar sequência para a criação de planilhas inteligentes que você consiga selecionar as variáveis, a data, e que isso já mostre para você de forma rápida, para que você não precise ficar calculando as coisas manualmente. Certo? Então, obrigado, espero que tenha sido útil. Qualquer coisa, comenta aí embaixo no vídeo se tiver alguma dúvida e aguarde aí pelos próximos vídeos.